Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Eu queria compartilhar com você uma palavra. Deixa eu achar aqui para te dizer onde que é, só um pouquinho. Samuel capítulo 21. Você marca, deixa ela aberta aí, depois você vai lá para Isaías capítulo 46. Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Eu estava pensando hoje que na nossa vida muitas vezes nós lembramos o que nós não deveríamos lembrar e esquecemos daquilo que nós não deveríamos esquecer. E uma coisa que me chama muita atenção na palavra de Deus, esse texto de Isaías capítulo 46, que Deus faz nós nos lembrarmos, ou diz assim: lembrai-vos das coisas antigas, que eu sou Deus e não há outro Deus, nem há outro semelhante a mim. Ou seja, isso vocês vão ter que lembrar para todo sempre, por toda a vida de vocês, que não existe outro Deus, nem ninguém semelhante a mim. E ele conclui dizendo assim: e eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e eu farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, ela será feita toda na minha e na sua vida. A única pessoa que pode impedir de que a vontade de Deus se concretize, se realize na sua vida, é você mesmo. Não existe nada, não existe ninguém que possa impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, nós precisamos entender que algumas coisas nós não podemos nos esquecer, e outras coisas nós não podemos nos lembrar. E uma das coisas que eu e você não podemos nos esquecer é que Deus é o único Deus verdadeiro, poderoso, Criador dos céus e da terra, e não existe outro semelhante a Ele. E que Ele também anuncia as coisas do final para o começo. Por quê? Porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Então Ele sabe aonde Ele deseja levar você. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco.
Por isso que muitas vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem assim nas nossas vidas. Eu tenho estudado muito a respeito de um homem que me fascina muito depois de Jesus na Bíblia, chamado Davi. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito dele. Há 3 domingos com hoje, contando os consecutivos, eu estou falando a respeito dele. E eu quero que você entenda, querido, que quando Deus, antes de Deus criar o homem, primeiro Ele criou o mundo e tudo aquilo que nele havia, preparou tudo, criando coisas úteis e agradáveis para o homem, para o seu sustento e para o seu prazer. E todas essas coisas foram feitas para serem usadas pelo homem. Mas então entra o pecado na vida de Adão e Eva, entra o pecado no mundo. E esse pecado então introduz complicações. E esse pecado tornou essas bênçãos que eram para ser de sustento e prazer para o homem, uma provável fonte de ruína para as nossas almas. Então nossos lamentos começaram a existir quando Deus foi obrigado a sair do centro do coração do homem, porque essas coisas tomaram o lugar de Deus nas nossas vidas. Essas coisas tiveram permissão para entrar e tomar o poder das nossas vidas. Não é que Deus é menos poderoso do que essas coisas, mas é que nós permitimos que essas coisas tomassem o lugar de Deus. Isso, querido, não é mais uma metáfora, mas isso é com certeza uma análise acurada, profunda, de como na verdade e qual é o nosso problema verdadeiro como ser humano. Que as coisas tomaram o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque se nós pararmos para analisar hoje, nós vamos ver que no mundo não importa muito o que você é, mas principalmente o que você tem. E então o nosso coração, como humano, como homem, passou a cobiçar as coisas e as pessoas com uma paixão profunda e ardente a cada dia. Ao invés de buscarmos com essa mesma paixão profunda e ardente Deus para o centro das nossas vidas, nós a cada dia que passa buscamos as coisas e as pessoas. E então nós utilizamos ou buscamos muletas para podermos caminhar, para podermos viver sobre a face da terra, para podermos ter uma, ainda que momentânea, satisfação, um momentâneo alívio. Nós buscamos essas coisas e essas pessoas, essas muletas, para vivermos talvez mais feliz, ou achamos que vamos viver mais feliz. E eu pedi para você abrir aí em 1 Samuel capítulo 21. E eu queria compartilhar a respeito desse homem chamado Davi. E se pudesse dar um título para minha mensagem nessa noite, eu colocaria: uma solução permanente é o que nós precisamos. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 em diante, diz assim: E Davi, levantando-se, fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu a milhares, porém Davi a 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se de doido entre as suas mãos,
engravatava-se nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Davi era um homem já vitorioso, provado, vencedor. Já tinha vencido Golias, já tinha vencido inúmeras outras batalhas, tinha se casado com a filha do rei Saul, chamado Mical, tinha se tornado poderoso, conhecido, famoso. E agora inicia-se, ou continua o processo de Deus na vida de Davi. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que aqui existem homens e mulheres semelhantemente a nós. Como diz a Bíblia em Tiago, Elias foi homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, e orou, e não choveu por 3 anos e meio. E orou novamente, e a terra voltou a dar chuva. Todos os homens, com exceção de Jesus, são semelhantes a mim e a você. Todas as mulheres que estão aqui também são humanas, como eu e você, feitas de carne e osso. Tiveram problemas, tiveram dificuldades. Aqui existem histórias de êxito, de derrota, de vitória, de frustração, para que eu e você possamos entender que Deus conhece a nossa vida. Mas além disso, Deus conhece qual vai ser o fim da nossa vida, querido. E o que Deus está tentando mostrar para mim e para você através da palavra que está aqui em 1 Samuel capítulo 21, é que Davi também existia sobre ele um grande propósito de Deus, que também existia sobre a vida dele uma tremenda promessa de Deus na vida de Davi. E essa promessa estava se concretizando, mas Deus estava tratando com Davi. Vocês se lembram? Semana passada, se não me falha a memória, eu falei que quando Deus trata conosco, Ele não tem pressa. Por isso que muitas vezes você se pega orando e fala assim: mas Deus está demorando demais. Por que está demorando tanto? Não poderia ser mais rápido? As coisas não poderiam acontecer mais rápido? Porque Deus não trabalha, querido, no tempo meu e seu. Porque Deus não trabalha da mesma forma que eu e você trabalhamos, ou que nós gostaríamos que Ele trabalhasse. E o que eu queria compartilhar com você é que Deus vai tirar de mim e de você as muletas que muitas vezes nós buscamos um apoio para que Deus realize aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Isso aconteceu com Davi. Aqui é o fim de uma parte, de uma etapa do processo de Deus na concretização dos sonhos dele sobre a vida de Davi. E 5 muletas foram removidas da vida de Davi. Primeiro, Davi precisou deixar o seu cargo dentro do palácio de homem guerreiro, famoso, vitorioso, vencedor, porque agora Saul estava procurando matar Davi. Vocês se lembram que Saul ofereceu para quem matasse Golias ficar rico, não pagar mais imposto e ainda casar com a sua filha. Davi então perde a sua posição. Davi perde agora porque estava fugindo do seu rei e sogro Saul, também a sua filha, a sua esposa, na verdade a filha de Saul, Mical. E o processo de Deus está apenas começando na vida de Davi. Talvez quando ele vence Golias, ele vai pensar assim: agora terminou tudo, já venci, já consegui, já conquistei, agora só os planos de Deus vão se cumprir na minha vida. Então Davi, você pode ler depois na sua casa os capítulos anteriores, foge para Ramá, onde estava o seu líder espiritual chamado Samuel, o seu profeta. E também ele é obrigado a fugir, porque imediatamente Saul sabe de que Davi estava ali. Então vai atrás de Davi lá em Ramá, atrás de Samuel.
Davi perde agora a companhia do seu líder espiritual. Davi, fugindo de Saul, agora perde a presença e a companhia do seu melhor amigo Jonatas, com quem ele tinha uma grande aliança de amizade, porque ele não poderia mais conviver com Jonatas, porque Saul queria matar Davi. E por último, e aqui é onde eu quero me deter um pouco nessa noite, Davi perde o seu amor próprio. Davi precisa abrir mão do seu amor próprio. A história conta, a Bíblia relata que Davi teme no seu coração quando ele se apresenta a Aques, o rei de Gate. Sabe aonde é esse lugar, querido? Aqui era a fortaleza dos filisteus, o maior inimigo do povo de Israel. Aqui aonde era formado o maior inimigo de Israel, os filisteus. Agora Davi precisa fugir para esse lugar. E a Bíblia diz que Davi considerou as palavras no seu ânimo, no versículo 12, mas temeu muito Aques, o rei de Gate. E então ele se faz de louco, começa a apertar o seu pescoço, a babar. A Bíblia diz que saliva escorre pela sua barba, se fazendo de louco, com medo de morrer, com medo de o matarem. E nós, mais à frente, vamos ver que ele foge dali depois e vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, é que Deus deseja remover muitas vezes das nossas vidas essas muletas que aparentemente nos apoiam e que têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Talvez a sua muleta ou a sua confiança está no seu trabalho, no seu emprego, no seu dinheiro, nas suas finanças, na sua saúde. E quando cada uma dessas muletas é removida das nossas vidas, as coisas começam a balançar e nós acabamos por pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não vai mais cumprir aquilo que Ele tinha para cumprir nas nossas vidas, que Deus na verdade se enganou, mudou de ideia. Nós lemos em Isaías capítulo 46 que Deus conhece as coisas do fim para o começo. Ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo com você, querido, Deus sabe qual é o final da sua história. Deus conhece qual vai ser o seu fim. Por que que Ele deseja, ou Ele vai remover, ou vai permitir que essas muletas sejam removidas da sua vida? E uma das coisas que eu anotei aqui é que essas muletas são removidas da nossa vida porque elas se tornam substitutos de Deus nas nossas vidas. Quando você tem um problema de saúde, a primeira coisa que você procura é Quando você tem dor de cabeça, a primeira coisa que você toma é Quando você tem um problema financeiro, a primeira coisa que você procura é banco. Quando você tem um problema de casamento, a primeira coisa que você procura é uma nova mulher, um novo marido. E nós acabamos, na verdade, fugindo do problema e não resolvemos o problema. Olha para a pessoa do seu lado aí e diga assim: fugir do problema não resolve o problema. Por que que Deus remove essas muletas das nossas vidas? Porque elas ocupam o lugar de Deus. Todas as coisas que Deus criou, a Bíblia diz que é para o nosso sustento, para o nosso prazer, para a nossa alegria, mas elas nunca devem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes as coisas
e as pessoas ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. 99,8% ou 9% de vocês, de nós todos que estamos aqui, viemos à igreja ou viemos buscar a Deus porque perdemos alguma coisa, sim ou não? E aí nós oramos: Deus, eu quero aquilo outro, eu quero aquele, eu quero aquela. O Senhor sabe, Deus. Mesmo Deus sabendo que essas coisas tomam o seu lugar nas nossas vidas. Porque muitas vezes, quando nós recebemos aquilo que nós viemos buscar, nós abandonamos Deus, nós abandonamos a presença de Deus, e nós achamos que é o inimigo que tem se levantado, que é o diabo que quer nos matar, e ele quer mesmo destruir, roubar. Mas muitas vezes Deus está permitindo que você perca essas muletas, querido, porque elas têm roubado o lugar de Deus na minha e na sua vida. Segundo, essas muletas mantêm o nosso foco, a nossa visão simplesmente no horizontal. É no banco que a gente resolve o problema financeiro, é na farmácia que a gente resolve o problema com dor de cabeça, é nos médicos que nós recebemos a cura das nossas enfermidades. Eu não sou contra a medicina, muito pelo contrário, eu trabalho na área da saúde. Mas essas muletas, esses problemas, entre aspas, eles acabam mantendo a nossa visão simplesmente no horizontal e não permite que nós olhemos para o vertical. E essas muletas, irmão e amigo, humanas, paralisam o andar pela fé. Sabe por que muitas vezes você não vive o milagre de Deus na sua vida? Porque você busca sempre no natural, sempre no horizontal. Alguém, alguma coisa, para preencher esse vazio que está dentro de você. Terceiro, essas muletas oferecem um alívio apenas temporário. E nós somos uma geração que buscamos, ou estamos à procura de algo, ou de alguém que nos alivie, que nos conforte, que nos amorteça a dor. Antigamente, eu nunca mais tive dor de dente, mas antigamente, quando eu era pequeno, menor do que eu sou hoje, eu tive uma vez dor de dente. Não sei se foi por isso que eu fui fazer odontologia depois. E eu me lembro que eu tinha um dente que doía tanto. E minha mãe foi na farmácia e comprou um remedinho assim, parecia uma amostra grátis de perfume, chamava Minuto. Tem gente que já teve dor de dente e já usou, né? Aí você botava, no momento, tirava com a mão a dor. Passava alguns segundos, nem minutos, aquilo começava. Então você ficava o tempo todo pingando aquele negócio. E isso me fez lembrar hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, que muitas vezes o que nós queremos, gente, é um minuto. É um minuto de alívio, é um minuto de conforto, é um minuto de alegria, é um minuto de prazer, é um minuto de consolo. E então buscamos coisas, pessoas para nos aliviar, para nos confortar, para amortecer a nossa dor. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Deus não dá alívio temporário. Deus traz uma solução permanente para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos, de uma solução permanente. E essa solução permanente está em Deus. E talvez a nossa oração hoje deveria ser: Deus, obrigado porque eu estou perdendo permanentemente todas as muletas que têm me afastado de Ti. Obrigado porque eu perdi ou estou perdendo aquilo que tem tomado Teu lugar na minha vida. E talvez você está aqui nessa noite, vivendo esse processo de remoção de todas as muletas da sua vida. Eu quero dizer para você, amigo, irmão, que a gente sente muita dor
e insegurança, quando esse apoio que nos sustentava é removido das nossas vidas. Não é gostoso, não é prazeroso, não traz satisfação quando essas muletas são arrancadas das nossas vidas. E talvez essas muletas, ou essa muleta, é um relacionamento que foi rompido. Talvez um homem ou uma mulher que você achava que Deus tinha para a sua vida, quando na verdade Deus não tinha ele ou ela para a sua vida, e ele foi removido da sua vida, desapareceu, e isso dói. Talvez a muleta é a última coisa que você achava que iria acontecer, agora está acontecendo. Na última área da sua vida que você imaginou que estaria passando por problema, agora você está passando. Talvez tudo que você sonhou, planejou, esperou, desapareceu como uma fumaça no ar. Mas você tem duas escolhas agora a fazer. Ou você olha em volta, procura uma ou mais coisas ou pessoas para se apoiar, procura ainda no horizontal, ou você pode se apoiar em Deus, somente em Deus. E somos nós é que vamos decidir, assim como Davi precisou aprender essa lição. Para que Deus realmente fosse a rocha da sua vida, ele precisava abrir mão dessas muletas. Podemos aprender duas lições importantes. Primeiro, não existe nada em que você possa se apoiar completamente que não seja Deus para mudar a história da sua vida. Pessoas, coisas, jamais vão trazer segurança permanente ou uma solução permanente para a sua vida. Se não for Deus, o Senhor, nada e ninguém pode fazer isso na minha e na sua vida. E é claro, querido, que eu e você, por sermos humanos, precisamos buscar um apoio, porque nós não podemos caminhar sozinho nessa vida da fé. Por isso temos Cristo, Jesus ao nosso lado. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Mas nós temos uma tendência muito grande a olhar por último para Jesus, quando não tem mais saída, quando não tem mais solução, quando as coisas parecem estar perdidas, então nós nos lembramos, existe Deus, existe o plano perfeito de Deus para a minha vida. Segunda lição: se despoje, abra mão de todos os substitutos de Deus na sua vida. Mas lembre-se, essa é a experiência mais penosa aqui na terra, mas é a única maneira de nós vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu entendo que Deus é suficiente para mim, suficiente para me sustentar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente. Quando eu entendo que Deus é suficiente para cuidar de mim, da minha vida, da minha casa, da minha família. Não existe nada mais doloroso do que ver sendo removidos os nossos brinquedos do coração, os nossos brinquedos da nossa alma. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Você deve se livrar deles antes que Deus remova eles para você. E eu acredito que você está aqui nessa noite porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida.
e Ele deseja que esse plano se cumpra na sua vida. Mas Ele também precisa mostrar que você deve abrir mão dessas muletas, abrir mão daquilo que tem substituído a presença de Deus na sua vida. E muitas vezes, gente, é mais fácil quando a gente perde tudo aparentemente, porque daí nós só vamos para Deus. Deus, agora eu só tenho o Senhor. Perdi o emprego, perdi a mulher, perdi a única oportunidade que eu tinha de crescer na vida, perdi a família, perdi. E Deus o tempo todo está falando comigo, com você, dizendo assim: meu filho, abre mão disso, larga isso, deixa aquilo outro. E nós achamos, não, mas não dá nada. Se dá pouquinho, né? Então eu não preciso abrir mão, eu não preciso deixar, eu não preciso abandonar. Eu posso continuar caminhando do jeito que eu estou caminhando. Uma muletinha também, né, Deus? Não. E nos perguntamos: Senhor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que demora tanto, Deus? Que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: porque existem algumas muletas que você precisa abrir mão. Existem algumas coisas que você não consegue caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida se você continuar se apoiando nele ou nela, nas coisas, em pessoas. E a pergunta que Deus fez para mim, e eu faço para você nessa noite: quais são as muletas que você tem se apoiado? Quais são as pessoas que você busca esse apoio? Porque se nós apoiamos a nossa vida em pessoas, quando elas nos decepcionarem, ruíram tudo, terminou todos os sonhos, terminou tudo aquilo que nós esperávamos. Em quem você tem apoiado a sua vida, querido? Em que coisas você tem apoiado a sua vida, a sua história, a sua família, o seu casamento? Deus precisou remover da vida de Davi essas muletas, aquilo que ele se apoiava, achava que tinha apoio ou sustentação, para que ele pudesse realmente dizer assim: somente em Deus eu confio, somente em Deus está ancorada a minha alma. Ainda que os meus inimigos me cerquem, me rodeiem, eu falei semana passada sobre isso, a minha alma não ficará abatida, não temerá. Eu anuncio o fim desde o começo, diz a palavra de Deus. Deus sabe qual é o final da sua história. Deus sabe qual vai ser o fim da sua vida. E Ele também sabe e diz para mim e para você que nós precisamos não nos esquecer de algumas coisas e nos esquecer de outras. Por isso Ele diz: eu sou o Senhor, lembrai-vos das coisas passadas. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Se você confiar em mim, se você estiver apoiado em mim, se eu for o centro da sua vida, aquilo que eu tenho programado para você, a minha vontade vai se cumprir na sua vida. E a nossa pergunta para Deus às vezes é: Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as situações não se realizam, não dão certo na minha vida? Parece que tudo dá errado. E Deus responde para mim e para você com uma pergunta: por que você não abre mão dessas muletas? Por que você não apoia a sua vida em mim?
Por que você não deixa de lado essa vida horizontal e começa a viver um relacionamento vertical comigo, de intimidade, de comunhão, onde você possa entender quais são os planos, os propósitos que eu tenho para a sua vida? A nossa oração deveria ser nessa noite para Deus: Senhor, eu desejo te conhecer, mas o meu covarde coração teme em desistir e abrir mão dos brinquedos da minha alma. Eu desejo te conhecer, eu desejo viver os sonhos, os planos que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não queria abrir mão dessa muleta e daquela. Eu não consigo me afastar deles. E eu não tenho como mentir para ti, Deus, o temor que eu tenho de abrir mão disso, de deixar aquilo e confiar, estribar a minha confiança totalmente em ti. Porque eu estou com medo de separar, ou de me separar daquilo que eu tenho usado como uma muleta na minha vida. Talvez deveríamos dizer para Deus: Senhor, arranca do meu coração todas essas coisas que há tanto tempo eu venho me apegando, que se tornaram já parte de mim, para que o Senhor venha morar dentro do meu coração, sem nenhum rival, sem nenhum concorrente, mas que o Senhor seja o centro da minha vida, que o Senhor seja aquele que ocupe o seu devido lugar dentro da minha vida, e que as coisas que o Senhor criou possam ser para o meu sustento, para o meu prazer, para a minha alegria, sim, mas o Senhor seja o centro da minha vida. Porque só assim, no nosso coração, não vai precisar ver o sol brilhar, pois o Senhor será a luz dentro das nossas vidas. Pois o Senhor vai ser aquele que vai trazer, vai fazer da noite dia, do lamento uma festa, da tristeza a alegria. Eu, diz o Senhor, conheço as coisas do fim para o começo. Deus conhece o final da sua história, querido. Por isso Ele está trabalhando na sua vida. Por isso que muitas vezes Ele permite que muletas sejam removidas da sua vida. Por isso você está aqui nessa noite, para que você possa olhar para dentro do seu coração e dizer: Deus, quais são as muletas que eu preciso abrir mão? Quais são as coisas, as pessoas que eu preciso abandonar, deixar, para que o teu plano, para que a tua vontade possa se concretizar na minha vida, para que eu possa ter uma solução permanente, não só um minuto de prazer, só um minuto de alegria, só um minuto de apoio, de satisfação, mas para que eu tenha uma solução permanente na minha vida. Sabe por que nós não oramos muitas vezes assim, querido? Porque nós não queremos abandonar esses brinquedos, essas muletas. Porque nós não queremos abrir mão daquilo que nos traz esse prazer momentâneo, essa satisfação momentânea, para viver a solução permanente de Deus para as nossas vidas. E Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que existem coisas e pessoas que você precisa abrir mão. Que você possa iniciar uma nova etapa na sua vida, para caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, para que essa vontade absoluta, perfeita vontade de Deus possa aqui se concretizar na sua vida. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Eu queria que você, aonde você está, fechasse os seus olhos,
curvasse a sua cabeça, pensasse sobre isso que nós falamos aqui. Davi perdeu algumas muletas na sua vida. E somente depois que ele abandonou isso, ele deixou Deus ocupar o verdadeiro lugar na sua vida. E então, depois disso, a vontade de Deus se concretizou, se realizou na vida de Davi. Ele se tornou o maior rei de todos os tempos que Israel já teve. Ele foi o maior conquistador de todos os tempos na história de Israel. Se você for na cidade de Jerusalém, existe uma estátua do rei Davi, não para adoração, para veneração, não, mas para dizer que esse foi um homem segundo o coração de Deus. O que você precisa abrir mão, querida? O que você precisa dizer: Senhor, eu abro mão nessa noite disso. Eu abro mão dessa situação, dessa coisa, dessa pessoa, disso que tem me tomado o lugar do Senhor na minha vida. Não deixe essas coisas, essas pessoas tomarem o lugar de Deus. Não dê permissão para eles tomarem o poder do seu coração. Remova, largue, ande em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Caminhe confiante, sabendo que Deus é suficiente para trazer para você alegria, paz, provisão, satisfação para a sua vida, não temporária, não momentânea, não de um minuto, de um momento só, mas uma solução permanente para a sua vida. Deixa Deus falar no seu coração nessa noite. Deixa Deus compartilhar com você. Ouça a voz dele, querido. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui simplesmente por causa de um convite ou para passar um tempo. Não, você veio aqui porque Deus deseja falar com você. Aqui outra vez diante de ti, rasgo meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh.
outra vez diante de Ti. Eu rasgo o meu coração, meu clamor o Senhor escuta. Eu quero abrir mão dessas muletas, eu quero abrir mão daquilo que tem impedido de eu viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, de pessoas, de coisas, de situações. Essa é a sua noite, querido. Esse é um tempo de iniciar uma nova caminhada, uma nova fase, uma nova etapa. Davi tinha uma grande promessa de Deus na sua vida, mas ele precisou passar por isso para que a promessa fosse concretizada na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu quero te convidar, te desafiar nessa noite a você dar o lugar principal da sua vida para Deus, em abrir mão dessas muletas, dessas coisas. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você vem aqui, essa é uma noite onde você pode iniciar uma nova fase na sua vida, daqui para frente, de hoje em diante. Dizer: Deus, eu quero abrir mão. É você que vai dizer para Ele. E se você reconhece que você precisa disso nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você diante do altar de Deus. E vai iniciar-se uma nova fase na sua vida, uma nova etapa. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, rasgo meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És famoso. És. Diga aí você para o Senhor: Senhor, eu estou abrindo mão disso nessa noite. Eu abandono essa muleta. Eu não quero mais viver dessa forma, dessa maneira. Não, eu quero ser, ó Deus, aquilo que o Senhor tenha para que eu seja. Eu quero viver aquilo que o Senhor tenha para que eu viva. Eu quero que os Teus sonhos, que os Teus planos se cumpram na minha vida, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. Palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, com Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar. Abra o seu coração diante dele nessa noite. Rasgue o seu coração diante dele. Diga: Senhor, eu me derramo diante de Ti nessa noite. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que És famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato,
dizer que és formoso. Oh. Senhor, aqui estão essas pessoas, ó Deus. O Senhor sabe quais são os desejos, sabe aquilo que eles estão abrindo mão nessa noite, ó Deus. O Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas, as intenções, ó Pai. Ó Deus, e no nome de Jesus eu te peço, ó Pai, segundo a sinceridade do coração de cada um deles aqui, ó Pai, que eles possam viver, ó Deus, os teus sonhos, os teus planos. Assim como Davi, ó Deus, um dia abriu mão, teve essas muletas removidas das suas vidas, ó Pai, que eles também, ó Deus, possam viver todos os sonhos, os planos de Deus para suas vidas, Pai, para suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua presença seja real nas suas vidas, Pai. Que eles possam experimentar um novo tempo, uma nova fase, ó Deus, nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu declaro, Pai, eu profetizo todos os teus sonhos sendo trazidos à existência na vida dos teus filhos, Pai. É o Senhor que faz todas as coisas, ó Deus, não somos nós. Eu não posso nada, Deus. Reconheço a minha pequenez, ó Deus. Reconheço, ó Deus, a minha insignificância diante do teu poder, da tua autoridade, Deus. Ó Deus, mas nessa noite nós te pedimos, Pai, muda, Senhor, transforma, restaura, liberta, Deus. Traga o teu toque sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que eles possam experimentar, como diz a tua palavra, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, ela se concretiza, ela se realiza, Pai. E eu declaro, ó Pai, eu profetizo no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai, essa vontade do Senhor sendo trazida à existência na vida dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Colocamos o nosso rosto, as nossas vidas prostradas diante do Senhor, ó Pai, porque cremos que é o Senhor que pode todas as coisas. A Ti nós damos o louvor, a Ti nós damos a glória, ó Deus, e cremos que estamos entrando numa nova fase, numa nova etapa de concretização dos Teus sonhos sobre as nossas vidas, Pai. Assim como foi na vida de Davi, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas que vieram até a frente, como uma atitude de reconhecimento, de humildade diante do Senhor. Um novo tempo, Deus, uma nova etapa para a Tua glória. E todos aqueles que concordem e creem, digam amém. Amém, querido? Se coloque de pé. Vamos cantar mais uma vez essa música e diga: eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso,
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Abraça a pessoa do seu lado e diga assim: os sonhos de Deus vão se concretizar na sua vida. Diga aí, a vontade de Deus, ela vai prevalecer na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no seu casamento. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Pode ser que você está vivendo uma noite escura, fria, solitária, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. Tu és formoso, Deus. Deus conhece o fim da sua história. A sua história ainda não terminou. A vontade de Deus está se concretizando na sua vida. Não desista, creia. Você que está nos assistindo pela internet, pelo esse DVD, deixe Deus falar no seu coração. Abra o seu coração para Ele. Viva os sonhos dele para a sua vida. Deixe Ele realizar aquilo que Ele tem para realizar em você e através de você. Mas Deus nunca faz nada antes de fazer em você, para depois fazer através de você. Que você possa entender o quanto Deus ama você, o quanto Ele tem um plano especial para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus.